sou eu? Por que eu gravo vídeos? Por que eu ajudo caras a deixarem de serem caras bonzinhos? Como eu comecei a gravar conteúdo? Essas são perguntas que eu recebo várias vezes por semana, em direct, grupo de WhatsApp, em vários outros lugares. E é isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Quem sou eu e por que eu faço o que eu faço, cara? Seja muito bem-vindo, meu nome é Maicon, você está no canal Maicon Douglas LCR. Nesse vídeo eu vou falar como eu deixei de ser um cara bonzinho e como eu comecei a ajudar outros caras a saírem dessa cadeia prejudicial para a vida deles, que prejudica o relacionamento, a confiança e todo o resto. Como eu disse, meu nome é Maicon, eu tenho 19 anos, eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, 2 irmãs mais velhas. E cara, tudo começou em 2018, foi o pior ano da minha vida, o ano mais difícil e também o ano de mais transformação da minha vida. Mas para você entender esse ano, você precisa entender um pouco o que aconteceu até 2018 para 2018 ser o pior ano da minha vida. Eu sempre fui um cara muito tímido, muito retraído, muito introvertido, muito inseguro, cara. Desde criança até os meus 12 anos, mais ou menos, eu conversava apenas com os meus pais, com a minha mãe e com os amigos mais próximos. Além disso, eu não conversava com mais ninguém, cara, nem com os meus avós. Quando eles chegavam aqui na minha casa, cara, eu ficava calado, fazia mímicas ou algo do tipo assim e não conseguia falar, não conseguia comunicar. E até os meus 12 anos eu não sabia o porquê isso acontecia. Qual que era o motivo? Quanto mais tempo passava, mais tímido e retraído eu ficava, cara. Até que com os meus 12 anos, 2012, aconteceu uma coisa que eu achei que era o fim do mundo na época. Uma coisa muito simples, mas que na época eu achei que era o fim do mundo. Eu fui mudado de escola, tirado da escola que eu passei dos 7 aos 12 anos e fui mandado pra outra escola, uma escola afastada da minha casa e com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Ali eu achei que era o fim do mundo, achei que eu nunca mais ia ter amigos, mas foi o contrário. Na verdade, mudando de ambiente, eu comecei a perceber que eu poderia ser uma pessoa diferente e outras pessoas vieram se aproximar a mim, pessoas diferentes que eu tinha do meu círculo social. Quando você começa a andar com novas pessoas, você começa a ter novos comportamentos, porque você é a média das pessoas que você anda. Então eu comecei a andar com pessoas mais extrovertidas, mais influentes. Por eu tirar notas muito boas, eu consegui me aproximar de pessoas que tiravam notas boas na sala. Então ali minhas crenças começaram a mudar. Eu comecei a fazer amigos, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer amigos, eu comecei a conseguir fazer amigos, conhecer novas pessoas, e isso foi revertendo um pouco das minhas crenças. Até que em 2015, eu tinha 14 anos, aconteceu outra coisa que mudou um pouco o rumo da minha vida. Aqui na cidade, geralmente em Minas Gerais, não sei se tem em outros estados do país, tem um curso que se chama Senai. É uma instituição que tem vários cursos profissionais, geralmente industriais, para formar jovens para a indústria mesmo, entendeu? E todo mundo com 14, 15 anos quer passar para essa prova, porque quando você passa para a prova do Senai, você tem chance de fazer um curso de graça para se profissionalizar e ainda receber por isso. Então todo mundo queria fazer isso e eu quis. Eu fui fazer a prova, quando eu me deparei lá, as opções de curso que tinha apenas para minha idade processos administrativos, ou seja, administração. Eu não queria fazer isso, mas era o único que tinha. Na época eu não pensava nisso, não queria saber administrar uma empresa, nem nada disso. Eu queria fazer qualquer coisa e receber uma graninha. Fui lá, eu fui o único que passou da minha sala, o único que eu conheci que passou também. Foi até inesperado, porque eu nem estudei e passei para essa prova. E na minha sala desse curso tinham pessoas muito mais velhas do que eu, com 20 anos, 18, 16. O único no Senai inteiro, na época que eu fiz o curso, que tinha 14 anos, era eu. Ou seja, eu era o cara mais novo. E eu era tão magrinho, tão baixinho, que eu parecia, cara, ter 12 anos. Foi algo muito difícil pra mim, porque parecia ter 12, tinha 14 anos, convivendo com pessoas muito mais velhas e muito mais experientes. Fora uma professora super rígida que tinha lá, que obrigava a gente a apresentar trabalhos, a apresentar projetos de forma falada mesmo pra várias pessoas, em frente de várias pessoas. A gente teve que apresentar nossos projetos pra empreendedores, a gente teve que criar uma empresa como se fosse uma empresa real, correr atrás de muita coisa. A gente tinha que apresentar com confiança, senão não servia pra ela. Mesmo que os dados estivessem errados, ela falava, vocês precisam falar com confiança. E ali eu aprendi conceito de confiança, de responsabilidade, de um monte de coisa, e também sobre empreendedorismo. Ele picou o famoso mosquito do empreendedorismo em mim. Eu fiquei sabendo que eu poderia ser não só funcionário, mas dono do meu próprio negócio. E aí, entrando em 2016, entrando na minha adolescência, cara, eu comecei a me sentir atraído por meninas, né, pelas minhas amigas, por mulheres. E aí eu fui percebendo nessa época que eu era muito ruim com mulheres. Como eu era muito tímido, eu nunca tive experiência com isso, eu era horrível, cara, com mulheres. Então, eu sempre acabava ficando na friend zone com as meninas. Eu tinha várias amigas, eu era super legal com elas, educado, bonzinho com elas, dava elogio, pagava as coisas, mas nunca ficava com ninguém, porque eu era muito ruim com isso. Eu não sabia expor as minhas intenções, eu não sabia expor minha masculinidade. E de 2016 a 2018, eu fiquei nessa aí, dos meus 16 aos 18 anos, nessa aí de só tendo amigas, só entrando em friend zone. E nessa época eu até cheguei a ficar com algumas meninas. Foi aí que eu perdi meu bebê com 16 anos. Porém, não eram meninas que eu tinha interesse, eram meninas que eu ficava só pela pressão de ter que beijar alguém. É uma menina que
algum dos meus amigos arrumava pra mim não ficar sem inveja a ninguém. Era mais ou menos isso. Até que eu comecei a perguntar a amigos meus, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço pra transformar amigas em pessoas atraídas por mim, interessadas em ficar comigo e me beijar ou criar um relacionamento comigo? E eles falavam, é só você falar com elas que gosta, isso é legal. E aquilo eu acreditei. Muitos deles já namoravam e eu pensei, cara, é isso. Até que eu decidi me declarar pra uma das minhas amigas e perceber que não adiantou nada, cara. Não mudou nada. Eu falei que gostava e não mudou nada. Ela só me continuou me tratando como amigo, ficando com vários outros caras. E aquilo me frustrou bastante. Eu pensei, cara, tem alguma coisa de errado. Não é só isso. Não é só falar que gosta. Não tem algo de errado. E falei, não vou mais perguntar pros meus amigos, porque eu pergunto as coisas pra eles e não funciona. Parece que eles são tão ruins com mulheres quanto eu. Então, cara, eu fui pesquisar no YouTube, no iniciozinho de 2018, fui pesquisar como ficar com uma amiga. E eu me deparei com um canal de sedução, né, daquelas mensagens prontas do Santo Papo. O conteúdo dele é bom, mas era aquela sedução de mensagens prontas, de coisa racional demais. E aí eu comecei a utilizar isso com uma das minhas amigas, pra essa amiga que eu falei que gostava, que eu me declarei pra ela, e começou a funcionar, cara. E aquilo me deixou muito animado, começou a funcionar, a gente acabou ficando, mas depois da primeira vez que a gente ficou, parece que a atração que eu tinha criado através do WhatsApp, com essas mensagens prontas, acabou, instantaneamente acabou. Ela perdeu o interesse por mim, ela ficou morna de novo. Parece que eu virei o mesmo cara antes de conhecer essas técnicas. E tudo porque essas técnicas trabalham o lado racional. Eu ainda era o mesmo cara que não sabia lidar com mulheres, só que eu tinha ferramentas agora pra tentar convencer ela a gostar de mim. Isso não adiantava a longo prazo. Eu consegui ficar com essa amiga e depois eu fiquei com outras meninas e não adiantava nada porque as minhas crenças ainda eram a mesma. A minha programação ainda era a mesma. Eu era o mesmo cara que ainda não sabia lidar com mulheres, mas conseguia ali mandar uma mensagenzinha ali que gerava atração. E aí, cara, eu tive uma das piores semanas da minha vida depois que essa menina não quis mais saber de mim, tá ligado? Ela não quis mais, ela começou a se afastar, sabe? Começou a se afastar demais depois que a gente ficou, tipo, sumiu. A gente era amigos, a gente passou a nem ser mais amigo. E eu comecei a ficar mais frustrado ainda, pensando, cara, comecei a questionar primeiro o que de errado ela tinha, o que de errado essa menina tem. E eu pensei, cara, nada, eu que tenho algo de errado. Comecei a pensar o que de errado eu tenho. Até que nessa semana, por coincidência ou não, essa semana que eu tava super frustrado, apareceu um vídeo pra mim do Felipe Marques, cara. Felipe Marques chamando pra fazer a jornada da maestria. E ali ele escreveu tudo, cara, tudo que eu tava sentindo, uma sensação de frustração, impotência. No vídeo ele até falava, pô, tenho certeza que você usou técnicazinhas aí de sedução e por um tempo funcionou, mas depois parou de funcionar, e era exatamente o que tinha acontecido comigo. E aí ele foi e me explicou que tudo isso era por causa das minhas crenças, cara, tudo isso era por causa do meu jogo interno, me explicou que o meu mundo interno, os meus pensamentos, a minha programação criava o meu mundo externo. Então não adiantava eu estudar um monte de técnicas de sedução, sendo que se eu não mudasse meu mundo interno, porque não ia funcionar pra mim. E ali eu percebi que sedução por si só não adiantava. Não adiantava porque a sedução trabalha o seu lado racional, mas o seu lado emocional é muito mais forte que o seu lado racional. Então não adianta você saber toda a estrutura ali de como conquistar uma mulher racionalmente, o que você tem que falar, o que é um IDI, o que é um DVS, o que é um IDD, tá ligado? Como isolar uma mina. Você pode saber isso, cara, totalmente assim, passo a passo, step by step. Mas se você não mudar a sua programação emocional, você não vai conseguir entrar pro jogo, sabe? Não adianta nada você saber todas as regras do jogo se você nem consegue começar o jogo. Então se você não muda o seu emocional, você nem entra pro jogo. É isso que eu sentia, que eu nem tava entrando pro jogo direito. Consegui alguns resultados só, mas eu não tinha resultados concisos. E aí eu comecei a mudar a minha programação, e mudei meus hábitos, tudo ali na minha vida começou a mudar. Comecei a me desenvolver, comecei a descobrir que as minhas crenças estavam todas erradas, que a minha programação estava tudo errado. 1 ano e meio eu só foquei no meu jogo interno. 1 ano e meio eu fiquei focado no meu jogo interno ali, mudando as minhas crenças, mudando os meus hábitos, ver onde eu poderia melhorar, lendo livros, fazendo cursos. Cara, comecei a fazer exercícios, mudar o meu corpo, ganhei uns 13 quilos. Eu pesava, antes de começar a mudar tudo da minha vida, eu pesava 47 quilos. Depois eu fui pesar 55, hoje eu peso 61. Então assim, eu ganhei muito mais massa corporal. Cara, minha autoestima melhorou muito, minha confiança começou a melhorar demais, minha qualidade de vida melhorou muito, meus relacionamentos, cara, eu comecei a conhecer outras meninas, cara, outras mulheres fora do meu círculo social e começar a ter coragem, né, pra abordar, porque até os meus 18 anos eu nunca tinha tido coragem pra abordar uma mulher desconhecida. Todas que eu tinha ficado era do meu círculo social, era amigas, era alguém que eu conhecia, mas nunca tinha feito um cold approach ali de tentar ir lá e ficar com uma mulher, porque minha programação não deixava, cara. E aí comecei a mudar tudo, mas eu sentia que ainda faltava algo, sabe? Ainda faltava algo. E ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Ainda tinha crenças minhas que eu não tava conseguindo mudar. Ainda tinha crenças minhas em relação a relacionamentos, a sexualidade, a masculinidade, que ainda estavam bastante distorcidas, cara. Até que eu descobri um conteúdo gringo, o No More Mr. Nice Guy, cara. Depois de ler vários livros, evolui bastante, eu descobri esse livro, No More Mr.
Ser Nice Guy, e eu li, ele tinha descrevido toda a minha vida naquele livro, tudo que eu fazia de errado em relacionamento, sobre a minha masculinidade, sobre a minha sexualidade. E eu comecei a ter uma visão muito mais ampla das minhas crenças, que me impediam de ter relacionamentos bons, que me impedia de ser eu mesmo, que me impedia de achar que eu fosse o suficiente, cara. E comecei a mudar isso na minha vida, a estudar mais sobre isso. E eu comecei a perceber que aqueles padrões que tinham no livro, tinham na minha vida e também tinha na vida dos meus amigos. Todos os meus amigos apresentavam os mesmos padrões de caras bonzinhos, que não tinha resultado com mulheres, que só tinha amigas, que não era satisfeito com seus relacionamentos, que só vivia frustrado, que sentia que tava faltando alguma coisa. Comecei a falar pra eles um pouco sobre isso. Alguns mudaram completamente a mentalidade, alguns conseguiram se dar muito melhor com mulheres. E eu pensei, cara, se os meus amigos têm esses problemas, quer dizer que outros homens também têm, não sou só eu e os meus amigos. E eu comecei a ver que vários caras que estudavam sedução, via nos comentários, também tinham esses problemas. Eles estudavam sedução, mas não conseguiam mudar as crenças deles, não conseguiam mudar os resultados deles. E eu percebi, cara, que existe esse passo antes da sedução. E eu precisava falar disso, porque eu não vi ninguém falando disso seriamente no Brasil. Não vi ninguém produzindo conteúdo disso seriamente no Brasil. E eu decidi, cara, eu preciso produzir esse conteúdo. Eu preciso falar isso pra caras. Eu preciso revelar essa verdade pros caras, cara. Existe a parte emocional. Não é só a parte racional da sedução. Não é só frases prontas. Não é só rotinas, cara. Não é só saber o que é um IDI, um DVS, cara. Isso também é importante, mas se você não muda o seu emocional, você não vai conseguir utilizar essas ferramentas. Porque eu não conseguia. Eu lembro que antes de eu começar a mudar minha programação e essa parte emocional, eu entrei para alguns cursos de sedução e habilidades sociais. Eu lembro que eu entrava no grupo de alunos, cara, e falava, cara, eu sei exatamente o que eu devo fazer, mas eu não consigo pôr em prática, eu não tô conseguindo. Eu saio, mas eu não tô conseguindo pôr em prática isso. Eu lembro de eu mandar áudio desesperado, cara, assim, frustradaço. E ninguém sabia me ajudar, ninguém conseguia me ajudar, até eu descobrir isso e mudar as minhas crenças e mudar a minha parte emocional. Então talvez você tá sentindo isso, cara, sabe exatamente o passo a passo de como encontrar uma mulher, mas não consegue pôr em prática. E eu te digo, é porque suas crenças, sua programação, seu lado emocional tá bloqueando você ir pra prática. Você tem que mudar isso primeiro, pra depois ir pras ferramentas, cara. Enquanto você não melhora a sua caixa de ferramenta, você não vai poder pôr mais ferramenta dentro, cara. Quando você não expande ela, você não consegue pôr mais ferramenta dentro. Então, cara, é isso. Essa é a minha missão. Mudar essa parte emocional de 100 mil homens. Conseguir com que eles deixem de ser um cara bonzinho. Mude as crenças deles, principalmente sobre mulheres, relacionamentos, sexo, sexualidade e masculinidade, cara. E comece a verdadeiramente descobrir que eles são bons o suficientes, que eles não precisam se rebaixar pra conseguir uma mulher. Eles são bons sendo eles mesmos. E é isso. Esse é o meu propósito aqui. Ajudar 100 mil homens a transformar a vida deles e mudar essa essência dentro deles. A mensagem final que eu queria deixar aqui pra você é que eu não sou um guru que já desvendou todas as coisas, todos os métodos secretos sobre sexualidade, masculinidade, relacionamento e mulheres. O super mestre da sedução tem um super método secreto que guardou por anos. Não, cara, eu não sou esse tipo de cara e eu não vou te prometer isso daqui porque eu não sou esse cara. Eu sou o cara ali, eu não sei se você já fez trilha, mas quando você vai fazer trilha a mata tá um pouco fechada, você precisa de um cara que vai na frente com um facão abrindo a trilha. Eu sou esse cara, cara. Eu sou o cara que tá ali na frente tomando a porrada por você, mas eu não sou um super guru. Eu não sou um cara que vou te prometer que eu guardei um método a 7 chaves por tempos, mas na hora que eu te vendo um curso, chega lá dentro, as aulas que você encontra lá é igual de qualquer outro livro que você pode encontrar aí por R$30. Eu te vendo um curso por R$1.000 e as aulas você pode encontrar num livro de 30. Não, cara, eu sou um cara que tá testando as coisas. Eu sou um cara que vai errar muito e erra muito ainda nesses aspectos, mas eu sou um cara que quer evoluir nesse assunto e quero que outros caras venham comigo. Então eu vou te vender algum produto, com certeza eu vou te vender algum produto, eu vou te dar a oportunidade de ter um próximo passo, porque eu tenho certeza que você pagando e investindo nessa área da sua vida, você vai ter mais comprometimento, entendeu? Mas eu não vou te prometer técnicas secretas, métodos secretos, que eu guardei as 7 chaves. Eu quero ser sincero aqui com vocês. Eu quero ser um cara, que evolui junto com vocês, não um cara que tem um método secreto que não funciona, sabe? É isso que eu queria deixar. Eu quero passar o máximo de autenticidade aqui. Eu não sou um super guru, eu não sei de tudo, eu não sou perfeito e tô evoluindo a cada dia. E eu quero caras que venham entrar pra esse movimento aqui no Brasil, querem evoluir. Eu não quero caras perfeitos nessa área, que pega 50 mulheres por dia e tá, não, cara. Não quero te passar essa visão. Quero passar de caras que estão evoluindo e querem cada vez mais evoluir. E também eu quero passar a experiência que eu tive, cara, de ser um cara extremamente tímido, que não conversava nem com os avós. E agora, cara, consegue se comunicar relativamente bem. Eu não sou o melhor comunicador que eu já vi. Eu não sou o melhor sedutor, cara, que tem um monte de relacionamento que eu já vi. Não, cara. Eu sou um cara que tá melhorando e quer ajudar outros caras a melhorar. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve aí. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te vejo no próximo.